Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilsonildo. Você está no nosso canal na EBD, o canal que leva a palavra de Deus até você. É uma alegria podermos estarmos aqui para comentarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema a lição de número 3, a chamada profética de Samuel. Vamos aprender nesta lição sobre a questão do profetismo, sobre essa chamada profética no ministério, na vida do jovem Samuel. Nosso texto áureo está escrito: então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Está em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10. A nossa verdade prática está escrito: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 10. A nossa introdução da nossa lição está escrito assim: nesta lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso, Jeremias foi bem categórico: o profeta que tem sonho, conte o sonho, mas aquele que tem esta minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 28. Definindo o profeta em Israel. A menção de profeta no livro. A menção de profeta no livro está escrito assim: a primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, 27 a 36. Aqui vemos que o profeta era caracterizado como um homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. O profeta não era um adivinhador, mas um porta-voz da mensagem divina. Samuel se dirigia à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel, Zadok. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência. Interessante anotarmos aqui no princípio desta lição, fazermos menção, que quando Deus chama este jovem Samuel para este chamado profético, nós percebemos que houve uma grande expansão no que diz respeito ao conhecimento desse ministério profético de Samuel. Por exemplo, quando você vai ver 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 1, você percebe que não demora para que todo Israel, desde Dan até Berseba, eles tenham confirmado Samuel como realmente um profeta do Senhor. Você consegue ler lá em 1 Samuel 3, 1, versículo 19 e o versículo de número 20 no livro de 1 Samuel. O chamado profético de Samuel trouxe não só uma grande responsabilidade para com a sua vida, para com o seu ministério, mas também as pessoas perceberam toda aquela região que Samuel era um profeta escolhido por Deus, e o seu ministério profético ganhou vários territórios, aproximadamente, segundo os estudiosos, 240 quilômetros em sua volta. Todo aquele povo sabia que Samuel era um profeta na mão de Deus, era um instrumento que Deus o chamou para usá-lo. Samuel teve a visão onde ele estava com o profeta Eli, e a voz o chamava a Samuel, conforme nós vamos aprender na nossa lição. Por 3 vezes a voz chamava Samuel, e Samuel o confundia e achava que Deus estava chamando. E por 3 vezes isso acontece, e ele diz para Samuel: Samuel, quando a voz te chamar de novo, diga assim: Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Samuel não tinha ainda experiências profundas com Deus. Foi a primeira experiência que Samuel estava tendo com Deus, servindo a Deus juntamente com Eli. Não obstante isso, Deus estava se dando a conhecer a Samuel, realizando ali um chamado profético na vida daquele jovem, como Deus fez também na vida de Ezequiel. Ezequiel foi um homem de profundas revelações, de profundo entendimento, onde Deus lhe mostrou muitas visões. Samuel, assim como Ezequiel, foram pessoas especiais, com chamados específicos para um tempo e para um propósito, para fazer a diferença. Você pode acreditar nesta oportunidade, que você também é uma pessoa especial, chamada por Deus, para um propósito específico, para um momento que você possa fazer a diferença, como um homem de Deus, como alguém que serve a Deus, e que você tenha as características, que eu possa ter as características em que nós encontramos na vida deste jovem Samuel, um homem de Deus, e que as suas palavras não caíam por terra. Deus abriu os céus também para Ezequiel. Lembra lá em Babilônia, junto ao rio Quebar, quando os céus se abriram, Ezequiel capítulo de número 1 e versículo de número 1. A comunidade de Israel, irmãos, eles viam nesses homens enviados por Deus, a presença de Deus na vida deles. Eles eram chamados de profeta, de vidente. Essa era a expressão que se usava no Antigo Testamento. É isso que se pode notar em 1 Samuel capítulo 9 e o versículo de número 9, ok? Antigamente em Israel, indo qualquer pessoa que ia consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, irmãos, se chamava vidente. Essa era uma expressão usada no Antigo Testamento, ok? Qual é a definição de profeta? De modo geral, a palavra hebraica para profeta é nabi. Etimologicamente, a definição é incerta, como está na nossa lição, porém diversos significados lhe são atribuídos, entre os quais chamado por Deus e orador. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta como sentido de porta-voz divino. Profeta é um porta-voz divino, alguém que fala no lugar de outra pessoa, ok? Quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala o que o Senhor lhe falou. Este é o fundamento do movimento profético no Antigo Testamento. Está lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 18, e segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, e o versículo de número 20. Então, no contexto, na contextura hebraica, por exemplo, além de homem de Deus, o profeta, ele era visto como um atalaia e pastor. Também ele tinha estas características, esses codinomes. Jeremias capítulo de número 6, versículo de número 16, e Ezequiel capítulo de número 3, versículo de número 17. Você pode estar depois fazendo a leitura. O Novo Testamento, meus amados irmãos, ele tem a sua definição também para propretes, palavra que aparece, é uma palavra grega que aparece 159 vezes. O prefixo da palavra pro, antes de premir, falar, já esclarece o significado de uma pessoa que fala em nome de outra pessoa, mas que fala em nome de outra pessoa a verdade, que fala a verdade, aquilo que ele recebe da pessoa para transmitir. Esta é a missão do profeta. Ele recebe de Deus e comunica àqueles a qual estão à espera de uma mensagem profética, ou quando Deus lhe quer comunicar alguma coisa para ele. Então nós vemos que para a distinção, por exemplo, entre aqueles que tinham um ministério profético e os que apenas eram chamados de profetas, existiam aqueles que tinham um ministério proféticos e aqueles que eram chamados de profeta. Nós pode se tomar a pessoa de Abraão. Abraão, por exemplo, ele foi o primeiro a ser chamado de profeta, mas ele não tinha um ministério profético.
Nós vemos lá em Gênesis capítulo 20 e versículo de número 7, você vai encontrar ali as pessoas chamando ele de profeta, né? Mas não no sentido de exercer um ministério, posto que o protótipo maior para a função de profeta nacional seria Moisés. Moisés sim estava nesse prisma, nessa vertente aí, conforme, se depois você poder ler, é Êxodo capítulo de número 18, versículo de número 15 ao versículo de número 19, ok? Então fica aqui essas observações. Vamos para o item 3, Samuel e os demais profetas. Como Samuel deu-se no início a prática de os profetas ungir reis, segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou a palavra de Deus a Saul de que este seria rei, né? Foi ele que foi ali o instrumento usado por Deus. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel, e com Elias ele se desenvolveria ainda mais a partir do ministério de Samuel. Surgiram os profetas da corte, por exemplo, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivãos. Por exemplo, Samuel, Natã e Gade fizeram alguns registros gerais. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de falarmos, meus amados irmãos, da questão sobre a escolha dos profetas nos dias de Samuel, é necessário que nós analisaremos a perícia real e o preparo desses homens para exercer este santo ministério, que estariam a serviço de Deus e a serviço da sua obra naquela época. À luz do contexto bíblico, o profeta, ele aparecia no cenário humano de modo repentino, mas não sem preparo. Por exemplo, primeiramente ele já vinha capacitado com aquilo que Deus lhe havia posto em seu coração, ou seja, nele estava a palavra divina. Pastor Gilson, qual é a base bíblica para isso? Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1, 4 e 17. Também Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 19, Ezequiel, capítulo 1, do versículo 3, e Jonas, capítulo 1, do versículo de número 1, os irmãos vão achar estas referências bíblicas que eles estavam de acordo com a vontade de Deus. As escrituras, elas nos falam que às vezes aparecia profetas que ousadamente falavam em nome do Senhor sem que Deus estivesse mandado. É evidente que existiam os falsos profetas, coisas tais que até o profeta Jeremias, ele combate isso veementemente sobre os falsos profetas, né? Homens que falavam em nome de Deus, mas na verdade eles falavam aquilo que os reis queriam ouvir, porque eram sustentados e alimentados por aqueles reis. Então não tinha compromisso com a verdade, não recebiam uma mensagem divina para transmitir ao povo e ao rei. Eles falavam e profetizavam palavra do seu próprio coração, e isso, para esses falsos profetas, por exemplo, haveria uma justa penalidade, né? Eles eram punidos pela ação divina. Você pode encontrar essa questão aí em Jeremias, capítulo de número 14, ok? Versículo 14, Jeremias, capítulo de número 23 e o versículo de número 21. Quem tem a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Quem tem sonho, conte um sonho. E quem tem a mensagem de Deus, entregue a mensagem de Deus, não a mensagem do homem. Ok, meus amados irmãos? Então, os profetas que foram fiéis a Deus, os profetas que transmitiram realmente a mensagem de Deus, a palavra de Deus, nós vemos essa diferença entre os falsos profetas e os verdadeiros profetas, porque os verdadeiros profetas no período veterotestamentário, eles eram mortos por falar a verdade, por falar a palavra de Deus. Muitos deles foram perseguidos, né? Muitos deles foram perseguidos e foram mortos por ser verdadeiros. E olha que o Senhor Jesus Cristo, note bem isso, o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre isso quando ele aparece lá na cidade de Jerusalém, ok? O Senhor Jesus Cristo vai falar
sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, Mateus 23, e o versículo de número 37. Jesus vai falar sobre os homens de Deus, os profetas que profetizavam verdade, não esses profetas vazios da presença de Deus. Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Olha aí, meus irmãos. E apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então esse povo tinha essa característica de matar os profetas, que realmente colocavam o dedo na ferida, no pecado da nação de Israel e de Judá. E Jesus fala isso quando ele volta sobre os homens que Deus o levantou, os profetas que profetizaram contra os reis, contra homens que viviam no pecado e que eles matavam, porque eles não suportavam, irmãos, eles não suportavam ouvir a verdade. Samuel era um homem de Deus. Samuel teve, meus irmãos, um ministério profético aprovado por Deus. Foi uma liderança profética, uma voz profética no meio de uma geração corrompida devido à negligência do sacerdócio de Eli. Samuel é um exemplo de vida cristã para nós nos dias atuais. Ok, meus amados irmãos? Nós estamos vivendo dias em que cada pessoa busca ser profeta. Já viu isso? Todo mundo virou profeta. É um jargão no meio pentecostal, no meio dos evangélicos, que qualquer pessoa hoje virou profeta. A pessoa acabou de se converter hoje, já estão chamando ele de profeta. É profeta, é bispo, é sacerdote, eu sei lá, meu irmão, tantas coisas que têm aparecido no nosso meio, irmãos, né? Mas sem nenhuma base bíblica, sem nenhum, irmão, alicerce biblicamente falando, né? Querendo cada um fazer aquilo ao seu bel prazer, à sua vontade, e diga-se de passagem, muito deles contrariando a normativa divina, que é a Bíblia Sagrada. Tudo tem que passar pelo crivo da Bíblia Sagrada. As pessoas se convertem hoje, esses pastores, muitos pastores, nem pastores, irmãos, porque pastores na verdade não fazem esse tipo de coisa, né? Falsos obreiros, como Paulo escreve, né? Obreiros fraudulentos, pessoas que se ungem sozinhos, colocam a mão na cabeça e começam a separar um monte de gente para o ministério, pessoas sem preparo, pessoas sem a chamada divina, que é o primordial para o santo ministério. Não tem uma chamada divina, não tem uma vida realmente de renúncia que agrada a Deus, mas quer arrebanhar, entendeu, meu pessoal? Quer arrebanhar, quer fazer gente, entendeu? Quer mostrar que tem, que pode, que é aquela mesma história, irmãos. É aquela mesma história de Jeroboão. Vocês lembram de Jeroboão, lá em 1 Reis, capítulo de número 12, ali, versículo 31, ali, por ali? É aquela mesma história, né, de Jeroboão, filho de Nebate, né, que separa pessoas desqualificadas, pessoas para ser sacerdotes, pessoas que não faziam parte da linhagem, né, de Levi, da tribo de Levi, né, e começa a fazer tanta coisa atrapalhada, irmãos, né? Mas o objetivo desse povo é juntar gente, né? É juntar as pessoas, né? É ter nome, é ter status, mas muitos deles não têm a chamada divina. Por quê, pastor Gilson? Porque a Bíblia diz que nós o conheceremos pelos frutos. Se conhece a árvore pelos seus frutos. Então nós devemos tomar cuidado com isso daí, né? E constantemente nós vemos pessoas que chegam até nós e pessoas que nem se libertaram ainda, irmãos, né? Eu conheço pessoas que chegaram até mim, pessoas que estão em um processo de libertação dos vícios, né? Até das drogas, e que aonde estavam, chegou lá para falar comigo, e que já queriam separar para ser obreiro, uma pessoa com menos de 1 ano servindo a Deus. Então, meus irmãos, infelizmente tem esse tipo de pessoas atrapalhadas por aí, que contribuem para esse falso profetismo que nós estamos vendo no dia de hoje. Mas nós já estamos aprendendo com Samuel, um homem de Deus, um homem de caráter, um homem de santidade, um homem de responsabilidade, um homem que viveu a essência, aleluia, da obediência ao seu líder, que era Eli, e que nós vamos estar aprendendo aqui logo mais na nossa lição um pouco mais à frente. Ok, meus amados irmãos?
Então, veja que Samuel, ele fundou a escola dos profetas, mas ela tinha um primordial, né? A escola dos profetas tinha como um alvo maior. Qual que era o alvo maior da escola dos profetas, que foi fundada pelo profeta Samuel? Era preservar a espiritualidade do povo de Deus, né? E a cultura visava a preservação da lei e das mensagens que eles recebiam da parte de Deus, ok? Como Samuel vai surgir, como eu já disse, a escola dos profetas, porque nele todos passavam a ver o brilho ideal. As pessoas viam o brilho ideal que eles viam na vida de Moisés, por exemplo, né? É deste modo que Samuel vai ser aí a mola propulsora, meus amados irmãos, né? Em seus dias, né? Em seus dias surgirão homens que desejarão ser profetas, assim como Samuel foi um grande profeta de Deus, foi um grande homem de Deus. Ele trouxe esse desejo, esta vontade, esse anseio nas pessoas, por ser homens portadores da palavra de Deus, né? O que distingue, irmãos, o que distingue o profeta, né, de fato, que ele é enviado por Deus, daquele que quer ser profeta pela sua própria vontade, é o que? É a inspiração, é a inspiração. Se ele não tem a inspiração, o profeta que não é inspirado por Deus, irmãos, ele inventa coisas da sua mente, inventa coisas do seu próprio coração, da sua própria carnalidade, e às vezes não é nenhuma questão diabólica, é uma questão humana mesmo, é uma questão da pessoa mesmo, né? É uma pessoa da pessoa mente. É isso o que fala Jeremias. Jeremias vai falar Ezequiel sobre isso, Jeremias 23:16, vai falar sobre isso que eu estou comentando com os irmãos. Ezequiel capítulo 13, versículo de número 13, né? Porque o profeta enviado por Deus, irmão, ele era inspirado pelo Espírito Santo, ele recebia a mensagem por meio de visões e revelações divinas. Não era fruto da sua mente e nem fruto dos seus pensamentos e nem dos seus corações. Está lá, Números capítulo de número 11, versículo 17 ao 25, ok? 1 Pedro capítulo 1 e versículo de número 21. Vamos aprender com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos para, neste momento, estarmos falando sobre o desenvolvimento do ministério de Samuel, o crescimento profético de Samuel. Vamos falar sobre o crescimento profético de Samuel. Está escrito assim: seus filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis. O jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para com seu filho, para que ele estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por ele e os entregou aos cuidados de Eli. Esteve observando a dedicação de Ana e de seu comprometimento. Orou por ela, rogando a Deus a bênção para a sua casa. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas são certas. Louvado seja Deus. Mesmo Samuel nascendo em um ambiente difícil, quase que hostil, um movimento, um lar onde os filhos do homem que ele tinha por referência, que era Eli, estavam contaminados com pecados abomináveis, Samuel, ele cresceu no seu ministério. Samuel, ele não teve os filhos de Eli, Ofni e Finéias, como referencial para a sua vida profética, mas sim a sua obediência à palavra de Deus, a sua obediência ao chamado de Deus, né? O que o sacerdote Eli não conseguiu ver em seus filhos, ele conseguiu ver tudo naquela pequena criança, naquele jovem chamado Samuel. Acredita-se que Samuel tinha aproximadamente, segundo os historiadores, Flávio José, por exemplo, que ele tinha aproximadamente 12 anos de idade ali, quando ele teve aquela primeira experiência com Deus, né? E ele percebe o que ele não vê nos seus filhos, percebe que ele vê em Samuel. Vê em Samuel um crescimento profético, um crescimento espiritual, né? E que Samuel, com certeza, irmãos, seria um grande homem de Deus para servir o povo de Deus e a nação de Israel. Não tenha dúvida disso. E ele viu essas evidências do chamado, né, de Deus na vida do jovem Samuel.
Eli pôde ver isso na vida do jovem Samuel. Nós podemos aqui, por exemplo, irmãos, destacar algo importante, muito importante na vida de Samuel, né? Pelas palavras aqui de alguns teólogos, por exemplo, né? Eles vão dizer o seguinte: o que se nota é que a prova de um verdadeiro chamado está no seu comprometimento, No Antigo e no Novo Testamento há exemplo manifesto disso. Por exemplo, Eliseu, quando foi chamado, deixou tudo para fazer a obra de Deus. E isso pode ser comprovado pela ação de sacrificar os bois e a sua carroça, inclusive pela presença, né, do verbo que é quirim, levantar-se, pôr-se de pé, erguer-se, dando sempre a ideia de movimento. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 21. Então, se o chamado não tiver comprometimento, esse chamado com certeza não terá êxito, não terá um crescimento à altura que venha agradar os olhos de Deus. Mas Samuel, ele cresceu na graça, cresceu no conhecimento, na sua experiência com Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então nós vamos perceber, irmãos, que do capítulo 2, versículo 21 de 1 Samuel, tratando sobre a questão desse crescimento, diz que Deus que visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e ela teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Vale ressaltar que na oração de Ana, no pedido de Ana, Ana não teve apenas Samuel, mas também teve outros filhos, conforme nós acabamos de falar para os nossos irmãos. Então, a formação profética de Samuel, tópico 2. Samuel aprendeu com Eli e foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Interessante, irmãos, que ninguém quer mais aprender, ninguém quer sentar para aprender. Todos querem pregar, todos querem ensinar, mas ninguém quer, irmãos, passar pelo processo do aprendizado, o processo, né, da formação, não só uma formação, questão teológica, questão de conhecimento, mas uma formação do próprio Deus, né, no caráter, na sua personalidade, nas ações e nas atitudes. Então, Samuel soube aprender aos pés de Eli. Apóstolo São Paulo soube sentar e aprender aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores em divindades daquela época, meus irmãos. Então, assim como Timóteo, né, aprendeu com o apóstolo São Paulo, né, Deus chamou Samuel, segundo aqui o texto, quando ele tinha aproximadamente 12 anos de idade, conforme eu disse para os irmãos. Ou seja, a mesma faixa etária de Jesus quando foi levado, né, a Jerusalém para os seus pais. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 42. Assim, sobre os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Forjado por Deus, teve paciência, soube esperar, foi obediente, serviu na casa de Deus, junto com o sacerdote Eli. Foi um homem que soube ter uma boa base, uma boa raiz, para que ele não pudesse se perder com os demais profetas daquela época, ok? E o que tem uma leva aí, irmãos, de pessoas que falta preparo, que falta raiz realmente, que falta realmente, meus amados irmãos, né, um zelo profundo pelas coisas de Deus, por aquilo que é sagrado, né? Nós não podemos deixar, em hipótese alguma, irmãos, em hipótese alguma, deixar que o santo vire profano, né? Nós devemos zelar pelos princípios bíblicos estabelecidos por Deus, se queremos ser profetas para esta geração, homens de Deus com uma palavra de Deus, não só nos nossos lábios, mas uma palavra ardendo nos nossos corações, e que nós possamos ser como Samuel, que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes, e que jamais venha faltar o óleo sobre a nossa cabeça, como nunca faltou sobre a vida daquele homem de Deus, Samuel, que todo mundo conheceu o seu ministério,
Todo mundo reconhecia que desde Dan até Berseba, conhecia que Samuel foi confirmado como profeta de Deus. Isso ficou muito claro no coração do povo. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 20, né? Samuel, ele foi crescendo, irmãos, né? Ele foi crescendo, e Deus estava com ele. Deus estava na vida dele. O Senhor era com Samuel e as suas palavras não caíram por terra. Ele tinha credibilidade como um homem de Deus. Eu pergunto para você como homem de Deus lá na sua igreja, no trabalho que você está exercendo para Deus, as pessoas veem credibilidade na sua fala, credibilidade na sua maneira de viver, credibilidade no seu chamado? Você tem essa credibilidade, essa comunhão diante de Deus e diante do povo, irmãos? É importante que nós possamos ter isso, né? É importante que nós possamos ter isso na nossa vida, ok, meus amados irmãos? Então, nós vemos aí esta coisa maravilhosa, né? Essa formação na vida de Samuel, né? Na vida de Samuel, né? Só para ter uma ideia, né? Do que nós estamos falando, Samuel estava pronto para servir, pronto para ser usado, como um vaso que Deus prepara ele. O oleiro trabalha primeiro nele, para depois usar ele. Samuel foi como esse vaso, o jovem Samuel, ele foi como esse vaso. Agora, uma coisa interessante, muito interessante, quero que você preste atenção nisso que eu vou te dizer nessa oportunidade. Quando você lê a Bíblia Sagrada, vai dizer o seguinte, que a expressão lá em Samuel, que diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Nós vemos evidência de duas coisas. Em primeiro lugar, ele servia a Deus. Em segundo, ele servia a Eli. Tem pessoas que querem servir a Deus, mas não sabem que tem que passar por uma liderança. Quer servir a Deus, mas não quer ser obediente às lideranças constituídas por Deus. Não são obedientes a seus pastores, são rebeldes. Não participam ativamente do chamado, do ministério, dos trabalhos da igreja. Eles querem servir a Deus, mas não querem servir às suas lideranças espirituais. Meu irmão, você está debaixo de uma liderança espiritual. Você não é porque você é obreiro que você agora vive sozinho, ao Deus dará. Você deve explicações ao ministério, ao seu pastor. Você tem um pastor, você deve ser obediente ao seu pastor, não um rebelde. Porque a Bíblia diz que ele servia a Deus perante Eli. E olha que Eli já estava com a sua vida comprometida. Ele não entrou na questão das falhas de Eli. Ele tirou o melhor de Eli para a sua vida e para o seu ministério, e foi fiel a Deus e obediente a Eli. O que tem de pastores, estou falando de pastores, irmãos, pastores, dirigentes de congregações rebeldes, que não obedecem seus pastores, não obedecem os pastores que estão na frente do trabalho. O pastor diz para fazer A, ele vai e faz B, contradiz os pastores, porque acham que já são alguma coisa. Meu irmão, eu e você não somos nada, nós somos servo. Nós precisamos servir a Deus perante Eli, precisamos servir a Deus perante o nosso pastor, o pastor que está sobre nós, que tem autoridade espiritual sobre as nossas vidas, o pastor que vela pelas nossas almas. E a Bíblia vai nos ensinar sobre isso. É importante que você saiba disso, que você deve ser obediente ao seu pastor, que você deve ser obediente ao ministério, ao chamado. Quando você fez um compromisso com Deus, você disse que seria fiel, você fez um voto diante de Deus e diante da igreja. E muitos têm se rebeliado, né? Porque já se acham que são alguma coisa, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Devemos estar prontos para servir a Deus e aqueles que estão à frente da obra. Este é o caminho certo para o crescimento. Você quer crescer? Quer crescer diante de Deus, diante dos homens, ministerialmente? Seja fiel a Deus, seja fiel ao santo ministério, seja fiel ao seu pastor. Vamos ver que Josué, ele só fez ser um grande líder porque ele foi fiel a Moisés. Ele serviu a Moisés, ele aprendeu a servir ao lado de Moisés. Ele não ficava na oposição, na crítica. Não, ele estava abraçado com Moisés. Enquanto outros estavam criticando. Enquanto, irmãos, por um lado, irmãos,
né, para um lado, né? Uns estavam criticando. Josué estava abraçado com Moisés, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele é descrito como servidor de Moisés, Êxodo 24:13, Números 11:29. Eliseu deitava águas na mão de Elias, 2 Reis capítulo 3, versículo de número 11. E no Novo Testamento, irmão, Paulo diz que Timóteo lhe servia como um filho, Filipenses 2:22. Meus irmãos, quantas pessoas servindo a Deus de forma errada? Quantas pessoas não querem passar por esses princípios da obediência? Mas a Bíblia diz: e Eli e Samuel servia a Deus perante Eli. É perante a quem que você tem servido a Deus? Você tem sido obediente a este perante a qual você tem servido a Deus? Ou você tem sido muitas vezes andado em desacordo, em descompasso com aquilo que ele tem colocado para que você possa fazer? Então, meus irmãos, nós podemos ver claramente que ele foi um exemplo de vida, um exemplo a ser seguido como um profeta, né? Um homem de Deus. Ele também foi um homem disciplinado, né? Ainda jovem, ele se mostra uma pessoa disciplinada, ok? Ao ouvir a voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse a voz de Eli por 3 vezes. Ele se dirige a Eli com todo respeito e temor, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 e o versículo de número 5. Com essa postura, ele apontava que ele era o homem certo para ouvir a voz do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus e ainda não sabia como responder o chamado divino, por isso Eli o orientou. Desde então, Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre a sua palavra. Se os nossos filhos servirem a Deus com disposição de Samuel, educados pela sua família na presença do Pai, eles influenciarão de maneira impactante a nossa geração. Então, ele foi um homem disciplinado, foi um homem obediente à palavra de Deus. Quantas disciplinas às vezes nós deixamos a desejar? Quantas disciplinas faltam na vida daqueles que precisam ser obedientes a Deus e a sua palavra? Jamais devemos pensar que a voz que chama o jovem rapaz, nesse contexto de Samuel, era uma voz fictícia, né? Era uma visão que ele estava tendo apenas. Não era a voz de Deus, era a voz de Deus, porque você vê a ação de Samuel. Ele levantava e ia até Eli, isso por 3 vezes, né? Achando que ele o tinha chamado para o ministério, para o santo ministério. Meus amados irmãos, quando nós vemos, nós podemos pontuar 2 coisas nesse contexto. Por exemplo, a primeira é que Deus continua de modo persistente a chamando a Samuel. A segunda é que ele não se incomoda em levantar quantas vezes for necessário para atender a voz de Deus. Quantas vezes for necessário, ele estava disposto a ouvir o chamado para atender, ok? A segunda é que ele não se incomoda, como eu disse, né? E de ir até Eli. É triste dizer, irmãos, mas existem muitos obreiros, que não somente deixam de atender a voz do seu superior, deixam de atender a voz do seu pastor, né? Como ainda se sentem incomodados em ser orientados por ele, se sentem incomodados de ser orientados por ele, de ser comandados, né? Causa de tantos problemas, causa de tantas divisões que nós vemos nos dias em que nós temos vivido, né? Essa insubordinação de não querer se submeter àqueles que foram colocados por Deus para exercer sobre nós, para estar à frente do trabalho. E nós vemos isso muito claro, né? Entre o paralelo, Moisés, Josué ao lado dele servindo com fidelidade, ouvia a sua voz e os seus comandos. E por outro lado, nós tínhamos, né? Nós tínhamos à frente do trabalho, né? De Moisés, nós vemos a ação da congregaçãozinha de Datã, Coré e Abirão, né? Datã, Coré e Abirão, né? Que se Moisés manda chamar, eles não atendiam, eles questionavam a sua autoridade. Mas quando chamava Josué ia, estava
aos pés de Moisés. Mas quando mandava chamar essa congregaçãozinha chamada Datã, Coré e Abirã, né? Cuidado, irmão, para você não fazer uma congregaçãozinha aí, essas congregaçãozinhas da murmuração, do buchicho, né? Da hipocrisia, da falsidade. Nós temos um nome para ela, é Datã, Coré e Abirã. E você sabe o que aconteceu com essa congregação aí, quando se levantou contra a autoridade do homem de Deus, de Moisés? O que aconteceu com eles? Eles tinham dificuldades de ouvir o chamado, né? O chamado de Moisés. Eles tinham muitas dificuldades, né, em atender o chamado de Moisés. Faziam isso porque eles queriam a cadeira de Moisés. Eles queriam a cadeira de Moisés. Não, né? Nós queremos a sua cadeira, Moisés, porque Deus não fala somente com você, nós também somos um homem de Deus. Deus fala através de nós. Lógico que Deus fala, se eles estivessem andando em obediência, se eles soubessem respeitar as autoridades, as lideranças, né, constituídas sobre eles, Deus não falaria com certeza através dele, né? Jesus vai dizer assim no capítulo de número 23, então falou Jesus às multidões em Mateus 23, né, e aos discípulos: os escribas e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, né? Então, sabe o que eles queriam? Que Datã, Coré e Abirão queria isso daqui, ó, apenas sentar na cadeira de Moisés. Queria o lugar de Moisés, mas não queria a obediência e a vida de santidade que Moisés tinha. E Jesus vai falar: os escribas e os fariseus, eles só estão sentados na cadeira de Moisés, mas a vida deles não condiz com o que eles ensinam, com o que eles falam. Jesus vai dizer no versículo de número 3 do capítulo 23 de Mateus: portanto, observai e fazei tudo o que ele vos disserem, mas não procedei de tal conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem, né? Então, como que essa congregaçãozinha da Datã, Coré e Abirão queria alguma moral, se eles não praticavam a obediência ao homem de Deus, que foi Moisés, colocado ali para servir a Deus com excelência? O ministério profético na atualidade. Vamos falar sobre o ministério profético na atualidade, nos dias em que nós estamos vivendo, ok? Vamos ler o texto para que os irmãos entendam. O dom da profecia. O dom de profecia disponíveis a todos os crentes manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea, encoraja, exorta e consola a igreja, edifica de forma coletiva e individual para o povo de Deus. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo, né? E essa é uma das características de nós pentecostais, que nós acreditamos que o dom da profecia, essa questão profética, ela não cessou, né? Ela continua, mas todo dom de profecia, toda profecia, ela jamais ultrapassará os princípios e os ditames bíblicos, né? A fronteira daquilo que está na palavra de Deus. Ela pode estar aquém daquilo que a Bíblia nos ensina, e elas também devem ser observadas e devem ser julgadas por aqueles que a recebem diante da palavra de Deus. Este dom de profecia na atualidade, ministério profético na atualidade, ele pode ser tanto individual como coletivo, como está em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, em 1 carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 14, ok? Agora, o ministério de profeta no Novo Testamento, né? Há ministério de profeta no Novo Testamento? Então nós vamos estar aprendendo sobre esta questão do ministério profeta no Novo Testamento. Diz assim a nossa lição: o emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações especiais a igrejas. Sua mensagem eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Veja, por exemplo, o caso de Ágabo. Então, irmãos, isso aqui que eu estou falando com os irmãos, o ministério profeta do Novo Testamento, está lá registrado em Atos, capítulo de número 11, versículo de número 28. Eu não tenho nada com os tradicionais, mas nós somos pentecostais e, por base disso, nós temos as nossas bases bíblicas, né? De que esses homens eram homens de Deus e falavam em nome de Deus. Nós vemos Ágabo, Atos 11, 28, 21, versículo de número 10. Nós vemos também 2 Atos, capítulo 13, versículo de número 1. E capítulo 15, versículo de número 32. Não vamos ler para não perdermos muito tempo, mas os irmãos leiam essa referência aí, né? Os profetas, eles eram impulsionados extraordinariamente
não por vontade humana, mas pelo Espírito Santo que os conduziu a profetizar de tal forma para exercer o seu ministério, né? Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia, ok? Aonde estão os profetas? Aonde estão os profetas? Né? Aonde estão os profetas? É a pergunta aqui para encerrarmos a nossa lição. Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Sua igreja, ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, ok? Transmite enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Tópico de número 3, aonde está escrito: onde estão os profetas? A lição diz o seguinte: hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmite enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária, porque nós acreditamos que os dons espirituais eles não cessaram. Todavia, eles não possuem a autoridade canônica, ok, da Bíblia Sagrada, que é para nós a única regra infalível de fé e prática reconhecido pela Igreja de Cristo. Toda locução profética é passível de um julgamento à luz da Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que vem, nós colocamos ao nível do que a Bíblia nos ensina. Se não condiz com os princípios que Deus estabeleceu, ok? Então nós o refutamos. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo de número 5, ok? A conclusão da nossa lição está escrito assim: onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nestes últimos dias, precisamos de obreiros fiéis, que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes, como já dissemos. Todo enunciado do profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Que fica aqui essa lição para nós, que tudo nós, se não tiver o aval, biblicamente falando, nós o refutamos, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Não se esqueça de inscrever no nosso canal no YouTube, de compartilhar este vídeo nas redes sociais. Deus abençoe, até a próxima.